Maravilhosas! Como que vocês estão? Deus abençoe o dia de vocês. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que atinge muitas mulheres, mas que poucas têm coragem de falar abertamente, né? Que é a insegurança dentro dos relacionamentos. Talvez você esteja assistindo esse vídeo e já tenha sentido ciúme. Talvez você já tenha se comparado a outras mulheres. Talvez você já tenha olhado o celular do seu marido, do seu namorado e sentido um aperto no peito sem explicação, sem saber o motivo. Chamam de ciumenta, mas ninguém para se perguntar o que aconteceu, qual foi o motivo para fazer com que aquela mulher se sentisse tão insegura. O que aconteceu? O que levou ela a chegar nesse ponto? Nem sempre o ciúme ele nasce da falta de confiança no parceiro. Às vezes ele nasce da falta de confiança em você mesmo, da falta de confiança em você, na sua pessoa, em você como mulher, na falta da autoestima, na falta do amor próprio, na falta daquela como que eu posso falar pra vocês? Daquela sensação de se olhar no espelho e falar assim, nossa, tô linda. Às vezes você olha pra trás e fala, nossa, antes eu era assim, agora eu tô assim. É isso que faz nascer o ciúme muitas vezes. E não por erro do companheiro. Porque quando nós não conhecemos nosso próprio valor, começamos a acreditar que qualquer pessoa pode ocupar nosso lugar. Por isso é importante você se conhecer. Por isso é muito importante, às vezes, você deixar de se comparar, de olhar para a pessoa e olhar para você. Porque você olha tanto para alguém que você começa a esquecer de você, da sua identidade, de quem você é. E isso passa a gerar uma sensação de inferioridade. Começamos a acreditar que a outra mulher é mais bonita, que ela é mais desejável, que ela é mais interessante. Então passamos a viver uma competição que só existe dentro assim da nossa cabeça, né? Uma competição que nos machuca todos os dias. E várias mulheres têm passado por isso, não têm coragem de falar, têm receio de pôr para fora ou às vezes não tem com quem falar. A verdade é que a comparação ela passa a ser uma das maiores inimigas do amor próprio, porque quando você se compara, você ignora toda a sua história. Você ignora tudo que já enfrentou, tudo que já conquistou. Você ignora quem você é. Você ignora todas as dificuldades que você já superou. E passa a olhar apenas aquilo que você não tem. Ou que você acha que você não tem. E aí você esquece de você. Você lembra quando teve uma dificuldade na sua vida, um problema, onde que outra pessoa talvez não teria a sua capacidade de resolver e você foi lá e resolveu? Você é sempre aquela que resolve tudo. Olha pra você, meu amor. Olha pra você, princesa. Reconheça seu valor. As redes sociais hoje pioram muito isso, né? Porque hoje vemos fotos perfeitas, relacionamentos perfeitos, vidas perfeitas e aparentemente perfeitas, né? Mas ninguém mostra suas lágrimas, ninguém mostra a dificuldade, ninguém mostra as brigas no relacionamento, ninguém mostra suas inseguranças, ninguém mostra as noites mal dormidas. E aquilo, quando você vai acompanhando aquela vida aparentemente perfeita, você vai começando a acreditar que o problema é só com você. Que é só você que passa por aquilo, que você nunca vai conseguir chegar onde aquela pessoa chegou. Às vezes alguém fala, uma pessoa estava acima do peso, por exemplo, agora ela está com o corpo perfeito. Aí você começa a acompanhar tanto ela e acreditar que você não consegue fazer aquilo que ela fez, porque o tempo que você deveria estar cuidando de você, você está acompanhando ela. Às vezes você se olha e fala, eu não vou para academia porque o tempo, eu vou ter que passar por todo aquele processo, vai demorar muito até eu chegar lá ou eu não vou conseguir.
Às vezes, realmente, às vezes você não vai conseguir ficar igual aquela pessoa, às vezes você vai conseguir ficar melhor do que ela. Já parou pra pensar nisso? Você já parou pra pensar que cada organismo é diferente? Então, por isso que comparar a sua vida real com um recorte da vida perfeita de outra pessoa é uma armadilha. Você está se auto-sabotando. Isso é uma armadilha que você está criando e você está caindo nela. Preciso te dizer algo muito importante. Presta atenção. Sempre vai existir, isso é uma realidade, sempre vai existir alguém mais bonita. Sempre vai existir alguém mais rica. Sempre vai existir alguém com características que você admira. Sempre vai existir alguém que é mais desejada. Mas isso não diminui o seu valor. É isso que você tem que pôr na cabeça. Isso não diminui o seu valor. O brilho de outra mulher, ele não apaga o seu. A beleza de outra mulher, ela não tira a sua. As qualidades de outra mulher, elas não anulam a sua qualidade, as suas qualidades. Nós fomos ensinadas a competir com as outras mulheres, onde deveríamos aprender a reconhecer nosso próprio valor. Porque desde que você é uma menina, né, se torna uma jovem, uma mulher, isso virou cultural. Tanto é que existe uma frase que fala, mulher se veste para outra mulher. Virou uma competição. Só que essa competição ela só vai existir se você participar dela. Porque essas pessoas que vivem uma competição, elas deixam de viver. Muitas vezes deixam até de vestir o que gosta de vestir para poder tentar ser superior a outra. E quando você reconhece seu próprio valor, o amor próprio ele começa exatamente aí. Aonde que você deixa de olhar para você com um olhar de crítica e passa a se olhar com um olhar de compaixão, com um olhar de admiração. Quando você entende que você não precisa ser perfeita para ser amada, quando você entende que você não precisa se transformar em outra pessoa para você merecer o respeito, quando você entende que o seu valor, ele não depende da aprovação de ninguém, nem do seu marido, nem do seu namorado, nem da sua família, nem de rede social. O seu valor, ele só existe porque você existe. Ele não depende da aprovação de ninguém. Construir o amor próprio, ele é um processo diário, não é fácil, tá? É você aprender a falar de forma gentil consigo mesma. É cuidar da sua saúde. É respeitar os seus limites. É fazer coisas que te fazem bem, que te deixam feliz. É você reconhecer suas qualidades. É você parar de pedir desculpa por ocupar um espaço. E entender que você merece amor, respeito e ser valorizada. E consideração das pessoas. Quando você entender que você merece isso, nunca mais você vai agir de uma forma com que você precise pedir isso para as pessoas. Porque elas mesmas vão olhar para você e elas vão saber que você merece. E quando você entender que você merece tudo isso, que você merece ser respeitada, que você merece ser amada. Tudo isso vai ser te dado, mas a primeira pessoa que precisa reconhecer isso é você. E não porque alguém decidiu te dar isso. Você passa a receber não porque alguém decidiu te dar isso. Eu decidi que eu vou amar. Eu que decidi, não. É porque você é um ser humano valioso e você merece. Só que para você receber aquilo que você merece, a primeira pessoa que precisa reconhecer isso é você. Se hoje você se sente inferior a outras mulheres, eu quero que você guarde uma mensagem. Você não nasceu para ficar se comparando. Você não nasceu para ficar se diminuindo. E você não nasceu para acreditar que outra pessoa tem mais valor do que você. Você não nasceu
para se sentir menos que outra pessoa. Você nasceu para reconhecer a mulher forte que existe dentro de você. Talvez esse processo ele demore, talvez ele leve tempo, talvez existam dias que a insegurança volte, mas continua caminhando, continua se escolhendo, continua cuidando de você. E se você não está fazendo isso, passe a fazer a partir de hoje. Ah, mas não é fácil, eu sei que não é fácil. Eu passei por cada processo que hoje eu estou aqui ensinando. Então eu sei que não é fácil. Mas por mais que seja difícil, se você não começar, ele não vai acontecer. Em vez de ficar pensando no agora, pensa lá na frente. Coloca uma visão de você lá na frente, com tudo isso superado. Uma mulher forte, uma mulher com um sorriso no rosto, uma mulher feliz, uma mulher segura, que é tudo que você quer se sentir no fundo, no fundo. Porque a mulher que aprende a reconhecer o seu valor, ela não se torna melhor do que ninguém. Ela deixa de acreditar que ela é menor que os outros. E isso muda completamente tudo. Antes de encerrar, eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Qual é a maior dificuldade que você enfrenta hoje? É o ciúme, é a comparação com outras mulheres, é o medo de não ser suficiente, é dificuldade de enxergar o seu próprio valor? Me conta aqui nos comentários. Eu quero que esse canal que eu estou iniciando seja um espaço onde nós mulheres possamos conversar sobre tudo aquilo que nós talvez não temos coragem de conversar com uma pessoa próxima e sem julgamentos. Se esse vídeo, princesa, te ajudou de alguma forma, vou pedir para você deixar o seu gostei, porque isso ajuda o YouTube a entregar esse conteúdo, essa mensagem para outras mulheres que talvez também estão precisando ouvir isso, que talvez também estão precisando falar, colocar para fora aquilo que elas estão sentindo. E se você ainda não é inscrita, se inscreva nesse canal, porque e ative as notificações, hein? Porque eu vou trazer toda semana conteúdo sobre autoestima, relacionamento, maternidade, superação e tudo aquilo que você precisa aprender. E também sobre o que nós sentimos e muitas vezes guardamos dentro de nós. Inclusive eu vou trazer conteúdo sobre treino, tá? Muitas vezes tem mulheres que não fazem academia, mas desejam um corpo perfeito, dieta, treino, treino em casa, treino na academia, como mudar seu corpo, tudo isso eu vou te ensinar, tá? Tudo isso eu vou te ensinar e vou mostrar para vocês a minha transformação conforme eu for colocando conteúdo para vocês aqui, que foi uma transformação que ninguém acreditou. E aí eu vou te ensinar passo a passo como que você também vai conseguir isso. E eu já quero deixar um convite para você para o nosso próximo vídeo, tá? Nosso próximo vídeo essa semana, que nós vamos conversar sobre o medo de ser abandonada, a necessidade constante de aprovação, porque tantas mulheres acabam aceitando menos do que merecem, como recuperar a autoestima, quando você sente que não é mais desejada no seu relacionamento, por que que isso acontece, o que fazer quando a rejeição ela começa a destruir a sua autoestima e como voltar a enxergar seu valor sem depender da aprovação de ninguém. Então não perca o próximo vídeo, porque essa conversa vai ser muito importante para você. Um beijo, fica com Deus e até a próxima.